A lição desta semana trata sobre o discipulado. É uma lição que visa o crescimento do discipulado, dos discípulos, e nós vamos falar sobre clero e leigo, santo e profano, ou religioso, secular. Uma série de desafios que nós temos na nossa vida, sobretudo na nossa vida cristã, e que talvez estejam tomados de equívocos, de enganos ou de falta de conhecimento, mas que nós precisamos buscar do Senhor na palavra aquilo que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina sobre clero e leigo. Em outras palavras, sobre quem é sacerdote e quem não é. Sobre quem tem o título religioso de alguma das funções ou dos ministérios e quem não tem, quem é secular, quem só trabalha no ambiente comercial, mundano ou secular. E essa dicotomia, essa polarização, ela é fruto do desconhecimento de padrões, de princípios, da cultura do reino de Deus. E ela traz muitos prejuízos para todos nós. Quem se acha sacerdote, importantão, ou quem se acha só o membro, só o leigo, que só assiste, todos saem perdendo. E a Bíblia nos diz, já de cara, para a gente resolver a questão, que todos nós somos sacerdotes. Mas como que isso funciona? Por que tem um padre de batina, um bispo com uma estola mais pomposa? Por que tem alguns que têm até uma cabeçona ali, um chapeuzão enorme e aparecem de vez em quando cheio de pompa, de circunstâncias? Ou então o pastor de terno, alguns de batina. O que é que aconteceu? A gente precisa voltar lá em 325 e eu falo um pouco sobre isso no texto e eu quero incentivar você a imprimir o texto e a ler o texto, porque eu não vou tratar todos os detalhes que estão lá no texto, mas desde o início, com o imperador Constantino, a igreja cristã foi sendo dominada, moldada, engessada, controlada, institucionalizada. É interessante que naqueles dias, como até mesmo nos dias de Jesus, Roma trazia benefícios. Por exemplo, Roma calçava as estradas. Era um benefício para a sociedade. Foi um benefício para o cristianismo, porque pelas estradas o evangelho correu mais facilmente. As pessoas transitavam com facilidade e esse foi um dos elementos que contribuiu para a expansão do evangelho. Da mesma forma, lá em 325, Roma traz algumas oferendas, algumas sugestões, algumas iniciativas. Então, o imperador Constantino reuniu toda a cristandade. Os pais da igreja, reconhecidos como presbíteros, como pastores, como bispos, e esses termos na Bíblia dizem respeito a uma só pessoa, a um só ministro de Deus, aquele que tem um encargo de cuidar da igreja. Ou seja pastor, ou seja presbítero, ou seja bispo, são termos distintos para uma mesma função de encargo espiritual, de cuidado com o corpo de Cristo. E, geralmente, essas pessoas dedicam toda a sua vida, todo o seu tempo, só para o cuidado com as questões da igreja local. Roma reuniu essas pessoas, Roma trabalhou para dar um lugar, para organizar um concílio, para organizar um escritório central, para organizar essas hierarquias de autoridade. Isso parecia também um grande benefício para a igreja e certamente o foi em vários aspectos. Mas o que a igreja não via, o que aqueles homens de Deus não viam naquele tempo, é que isso, no passar do tempo, ou com o passar do tempo, isso se tornaria um domínio. A gente não sabe exatamente
o que aconteceu com Constantino. Alguns afirmam, historiadores ensinam claramente que ele se converteu ao cristianismo. Outros não creem nisso, creem que ele foi muito esperto em se adaptar ao cristianismo que estava ganhando as nações, a fim de unificar todas as culturas, religiões, procedimentos, liturgias em algo que fosse universal e dominar. Então, assim nasce a Igreja Romana, ou a Igreja Católica Romana, e passa a ser a única instituição, a única estrutura cristã em todo o mundo que domina. E desde 325 a gente vem conhecendo a história de desvios, corrupções, heresias, ensinos que não são bíblicos. E esses concílios reuniam os pastores, os bispos, os presbíteros, as autoridades, para definirem nas bulas papais, nos documentos da igreja, como seriam as coisas. Definiram, por exemplo, nesse concílio de Niceia, a data da Páscoa. Apesar dos judeus terem outra data, nós decidimos que deixa judeu para lá e a igreja cristã vai seguir os costumes de Roma. E assim foram se estabelecendo costumes de Roma. Não só com relação à data da Páscoa, mas ao que interessava a Roma, ao que interessava a Constantino. Por exemplo, interessava a Constantino dominar os pagãos e os cristãos ao mesmo tempo. Então foi simples instituir que a mãe de Deus também era Semíramis. Semíramis, mãe de Nimrod, adorada por muitos das culturas pagãs daquele tempo. Semíramis era a mãe de Jesus, a mãe de Deus, a mãe do Filho. Num sincretismo, tudo ficava a mesma coisa. E, ao mesmo tempo, cada cultura podia preservar seus elementos, suas histórias, suas tipologias, e ficavam todos unificados. E assim foi entrando na história da igreja cristã, agora a igreja romana, uma série de elementos que interessava a Roma, como as relíquias, como a transubstanciação, como a transformação do pão e do vinho no corpo, milagres, mistérios. E assim Roma crescia no domínio, na manipulação, no controle dos povos pela religião. Inúmeras heresias, inúmeras questões foram sendo construídas nesses concílios por Roma. E é impressionante, é impactante como até mesmo o antissemitismo já havia sido plantado lá atrás pela própria igreja cristã de Roma. Judeu não presta, judeu é abominável, judeu matou Jesus, judeu tem que morrer, e não foram poucas as vezes que os cristãos lutaram contra os judeus, queimaram judeus presos nas sinagogas, ou até hoje condenam, menosprezam, julgam, e herdamos ainda no nosso contexto evangélico a cultura, com muitos, de que judeu já passou. Mas a Bíblia nos ensina que o antissemitismo, que é ignorar ou rejeitar ou resistir ou abominar, e no caso dos que realmente, como o Império das Trevas, o Império Persa, príncipe da Pérsia, como aquilo que Deus revela na sua palavra de maior afronta de Satanás contra o povo de Israel, o que eles querem é extinguir, matar completamente os judeus, acabar com a terra de Israel. Mas o Senhor nos diz que Israel pertence a Deus, Deus ainda tem muitas coisas para fazer através do povo de Israel, no povo de Israel, e o antissemitismo, também plantado pela igreja cristã romana, assim como tantas outras heresias, tudo isso começou lá atrás, 325, com o imperador romano Constantino I. Uma das questões que a gente vê nesses concílios, que foram heresias que aos poucos foram sendo introduzidas, foi acerca dos sacerdotes. Então estabeleceu que aqueles homens de Deus, como
Paulo, Marcos, tantos que andaram com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro, Barnabé, e aqueles que Paulo ia ordenando como presbíteros das igrejas, aquele povo foi crescendo, outros que o Senhor espalhou pela Ásia como homens de Deus, pastores, líderes chamados pais da igreja, eles foram sendo substituídos por pessoas políticas, por pessoas que cumpriam um determinado currículo de Roma, faziam um determinado seminário, então eram empossados como sacerdotes e agora, debaixo da lei de Roma, não podiam mais casar, não podiam mais uma série de coisas da vida civil, mas passaram a ser padres, isso é, pais. E não apenas o título de padre, mas o conceito de que eles eram sacerdotes que tinham o poder de perdoar as pessoas. Por isso veio o confessionário, por isso vieram as homilias, por isso o domínio das relíquias, o poder de gerar perdão para as pessoas, de transferir graça para as pessoas, e o sacerdote, que antes era um pastor, uma pessoa, como lemos lá nas cartas de Paulo, uma pessoa da sociedade que foi tendo uma vida transformada, nasceu de novo e agora cheio do Espírito Santo exercia os ministérios de Cristo, agora era uma sumidade de uma determinada estrutura religiosa que tinha alguns poderes espirituais especiais, então podia, como sacerdote, ir ao povo e liberar perdão, bênção, o sangue, o corpo, ou ministrar as relíquias, ministrar as graças de Deus, como se fosse mesmo um substituto de Deus, padre, vicário. Isso foi crescendo e aos poucos toda a sociedade começou a entender quem tem alguma comunhão com Deus não somos nós, são os sacerdotes. Quem pode alguma coisa com Deus não somos nós, são os sacerdotes. Quem vai ministrar a missa em latim e entender tudo de Deus, quem vai ler a Bíblia? Só os sacerdotes, não o povo. Então foi se construindo uma estrutura consciente, subjetiva, em todas as áreas, de que existem os sacerdotes, existem aqueles que são eleitos, o clero, e existe o povo, a plebe, que vai continuar dependendo, que vai continuar precisando do intermediário até Jesus, precisando de uma série de procedimentos litúrgicos ou promessas misteriosas, místicas, para que Deus venha até eles e tenha compaixão, ou eles consigam levar a Deus algum pedido. E essa estrutura perpetuou por todos esses anos, até Martinho Lutero. Quando Martinho Lutero diz assim, não, basta, chega, é pela graça. Todos somos sacerdotes, todos podemos entrar pelo sangue de Cristo, a presença de Deus Pai, receber o Espírito Santo. E assim aconteceu a reforma. Porém, até hoje, nos dias de hoje, uma quantidade inestimável de pessoas continua debaixo de uma cultura, de uma ideia de que alguns são sacerdotes e os outros são seculares. E essa lição vem falar disso, porque é possível que você ainda esteja participando da igreja, mas sem perceber, debaixo dessa cultura. O pastor é aquele pastor lá, o sacerdote é aquela pessoa que vem lá. De vez em quando vem até alguns outros, muito ungidos, muito de Deus. Eu tenho que fazer um pedido a eles. Eu tenho que pedir uma oração a eles. Eles precisam fazer alguma coisa por mim. Eu dependo deles. E assim, toda a obra do reino fica voltada só para quem é sacerdote. E o resto, que é a maior parte da população, são os leigos, são os fiéis, são os paroquianos, são os membros, e eles se aproveitam de toda a graça de algum sacerdote melhor do que o outro, algum sacerdote que tem características diferentes do outro, e assim Deus não é acessível, mas através dos sacerdotes a gente recebe alguma bênção. Essa lição vem para nos despertar. Será que nós não estamos ainda debaixo dessa cultura
dessa estrutura maligna que roubou do homem o livre-arbítrio, o livre caminho, a livre possibilidade de acesso ao Pai, de ministrar, de ser servo de Deus, autoridade de Deus nessa terra. Será que isso não está acontecendo com você? Será que você ainda não tem essa ideia de que sua vida durante a semana é a sua vida secular? Deus vai te abençoando, o pastor vai orar por você, a igreja vai cuidar de você, se tiver dificuldades no casamento, a igreja vai cuidar de você, se tiver precisando de alguma coisa para os filhos, a igreja vai cuidar de você, o pastor vai vir aqui visitar, o homem de Deus vai assim, então eu vou lá naquele culto, eu vou... Então a gente continua fortalecendo essa ideia de que tem alguém lá no púlpito, lá no altar, lá naquele lugar santo, e eu preciso dele. Essa lição vem para dizer não. Eu e você fomos feitos ministros do Deus Altíssimo. E há um texto em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, em que o Senhor deixa claro, através do apóstolo Pedro, vocês foram chamados, edificados, para serem casa espiritual, sacerdócio santo. E existem inúmeros princípios teológicos, bíblicos, do reino de Deus, que podem e devem ser usados para a gente entender isso melhor. Um deles, Jesus, ele é 100% homem e 100% divino. 100% humano e 100% divino. Assim como a igreja é 100% humana e 100% divina. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Se Cristo é 100% humano, 100% divino, o corpo de Cristo é 100% humano, 100% divino. E o corpo de Cristo é a igreja. Portanto, eu e você que somos membros da igreja, somos membros do corpo de Cristo, portanto, nós somos a igreja que é 100% humana e 100% divina. Significa que essas duas coisas andam juntas. Vida profissional e vida espiritual andam juntas. Aquilo que chamamos de vida secular e vida religiosa andam juntas, são inseparáveis, fazem parte de uma só natureza. Da mesma forma que sacerdotes e membros do corpo de Cristo, discípulos que participam da igreja, ou ministros, discípulos que ministram a igreja, todos são um só corpo, o corpo de Cristo, um só recurso, uma só condição, uma só realidade. Servos do Deus Altíssimo. Então eu e você vamos entendendo que eu e você fomos chamados para o sacerdócio, e da mesma forma que eu e você somos corpo de Cristo, Cristo, ele tem 3 ofícios, 3 dimensões específicas do seu ser: rei, profeta e sacerdote. Rei, profeta e sacerdote. Jesus reunia 3 ofícios que lá no Antigo Testamento eram separados. O rei era um, o sacerdote era outro e o profeta era outro. Jesus reúne esses 3 ofícios nele mesmo. Portanto, eu e você, como membros do corpo de Jesus, nós temos esses 3 ofícios. O Senhor nos chamou para sermos reis dessa terra. Quem define, quem governa, quem estabelece, quem traz as coisas de Deus. Mas eu também sou rei e sou profeta, como Jesus. Se eu sou discípulo de Jesus, me torno cada dia mais semelhante a Jesus, além de ser rei como Jesus, eu também sou profeta como Jesus. Então eu libero a palavra profética. Não é só o pastor, não é só o sacerdote, ordenado por Roma ou por qualquer outra denominação. Todos. E da mesma forma que Jesus é rei, é profeta e é sacerdote, eu e você somos reis, profetas e sacerdotes. E o que o sacerdote faz? O sacerdote abre um caminho, uma possibilidade de que o pecador chegue a Deus. Por isso Jesus é o sumo sacerdote, porque ele é esse caminho. Mas eu e você, como cópias de Jesus, como discípulos de Jesus nessa terra, como o corpo de Jesus nessa terra, nós também fazemos esta função de levar alguém a conhecer a Jesus, a conhecer o Evangelho, o amor de Deus e se aproximar de Deus. Da mesma forma, o sacerdote tem a função de trazer de Deus para o povo. Então o sacerdote ouvia Deus e trazia de Deus para o povo. A Igreja Católica Romana perpetuou isso. Então, não precisa ler a Bíblia,
a Bíblia vai ser só em latim, você não tem que entender nada, você só vem aqui, abre a boquinha, o sacerdote vai pôr uma pílula em você, ou você traz um dinheirinho, compra uma bênção e você vai vivendo essa vida e olha, Deus vai te abençoar, mas não é isso que Deus quer. Hoje, eu e você como sacerdotes, nós trazemos de Deus a quem ainda está perdido. Nós levamos algo de quem está perdido ainda, levando o caminho ao Senhor. Mas todos são chamados para o sacerdócio real. Então o que fazemos, ao mesmo tempo trazendo de Deus para o povo em alguma porção, ou levando do povo para Deus em alguma porção, nós vivemos isso, nós levamos as pessoas agora ao Senhor para serem discípulos, para serem sacerdotes, e eles também ministrarão diante do Senhor, e eles também ministrarão diante do povo. Você também ministrará diante do Senhor, você também ministrará diante do povo, e não é só o pastor, não é só o formado no seminário, não é só quem tem um título, não é só quem tem realmente um chamado, uma vocação para trabalhar integralmente só nessa esfera. Não. Todos somos chamados para servir o Senhor. E aí você vai ser ministro, sacerdote de Deus, profeta de Deus, rei de Deus, lá no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua família. Então você não é o leigo, você não é aquele que é secular, você é um sacerdote como eu sou. Como o apóstolo Paulo foi. Sacerdotes de Deus, pelo sangue do Cordeiro, não é pela capacidade, não é pelos dons, pelos talentos, pelo sangue do Cordeiro. Nós fomos inseridos no corpo de Cristo. Nós nascemos de novo e nascemos no corpo de Cristo. Nós agora somos o corpo de Cristo, portanto nós somos reis para governar essa terra. Sacerdotes, profetas, sacerdotes. Essa lição vem para dizer a você no discipulado, abre tua visão. Recebe o encargo, o privilégio. Toma consciência de que você tem acesso ao Pai pelo sangue do Cordeiro. E tenha consciência de que você recebe do Pai nos frutos do Espírito e nos dons do Espírito para distribuir ao povo. Para que o povo que ainda não alcançou Jesus também seja sacerdote, profeta, rei de Deus nessa terra. E você tem essa missão. Você tem essa função, você tem esse privilégio de também ser ministro de Deus nessa terra. Como você vive? As 4 perguntas da lição estão aí e eu quero incentivar você a estudar essas perguntas. Faça essas perguntas diante de Deus. Exemplo, Senhor, está escrito aqui, como você se sente como um leigo? Você é um leigo ou é um sacerdote de Jesus na terra? Jesus, eu sou um leigo ou eu sou um sacerdote? Espírito Santo, como eu vou responder isso aqui? Sendo sacerdote de Deus no mercado de trabalho, como você tem frutificado? Senhor Jesus, até então eu tenho visto que eu gosto da igreja, eu participo da igreja, eu dou de tudo que eu posso na igreja, eu sou um voluntário generoso. Senhor, mas eu não quero só essa ideia, eu quero realmente entender que eu sou ministro do Deus Altíssimo. Eu não ministro a mensagem no púlpito domingo. Senhor, eu não ministro algum outro ministério no decorrer dos dias, mas, Senhor, eu ministro lá no trabalho, eu ministro lá na empresa por onde eu ando, eu ministro lá na cidade, na minha família, em todas as circunstâncias sociais que eu me encontro. Eu sou teu profeta, eu sou teu sacerdote, eu sou teu rei. Por isso, Jesus é o rei dos reis. Meu rei me fez reino e sacerdócio. Ô Senhor, eu quero ir para a tua presença. Porque eu não quero ser um religioso, frequentador de igreja, acostumado com a liturgia de Roma ou a liturgia evangélica, pouco importa. Todas as duas estruturas vão estar em muitos lugares carregadas de heresias, de costumes, de coisas que não vêm do reino do Senhor, que nos desviam, que nos distraem. Mas, Senhor, eu quero mudança na minha vida, eu quero realmente entrar na tua presença, eu quero ser como Jesus, rei, profeta e sacerdote. Eu quero estar debaixo da cobertura, da autoridade dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores, dos mestres que o Senhor levanta para conduzir o rebanho.
Mas o rebanho não é um rebanho de leigos, não é um rebanho de seculares, não é um rebanho de pessoas que não têm acesso. É um rebanho de reis, profetas e sacerdotes, que também operam no poder do Espírito Santo. Leia as perguntas, responda as perguntas diante do Senhor, leia os textos bíblicos que estão aqui, imprima, leia 1, 2 ou 3 vezes todo esse texto e vai para diante do Senhor. Espírito Santo, fala comigo, fala com meus irmãos. E que nós possamos ver testemunhos de pessoas libertas, ou de uma cultura equivocada que foi recebida, ou da ignorância, mas que possamos cada dia mais ser cheios do Teu Espírito Santo e vivermos nessa terra como Teus reis, Teus profetas e Teus sacerdotes. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.